E aí, pessoal, vocês gostaram do último módulo? A gente falou sobre a impressão 3D de filamento e a gente deu esse grande panorama, né? Se vocês quiserem saber, inclusive, mais, vocês podem ir lá no outro módulo e pedirem mais dicas, né? Agora, nós vamos falar sobre um outro tipo de impressão 3D, que ele tem outro tipo de função, ele tem outro tipo de uso, que é a impressão 3D em resina. Gente, uma das coisas que mais se pergunta a respeito é a diferença que uma peça de resina e uma peça de filamento tem. A peça de filamento, ela tem uma limitação que é o próprio bico. O bico, né, no filamento, a gente falou que é uma manufatura aditiva na última aula, né? Então, aquela deposição, né, de plástico derretido, que não é só plástico, existem vários tipos de polímeros, né? O mais comum é o PLA, que é o ácido polilático. Mas existem, por exemplo, filamentos de madeira, de fibra de carbono, existem filamentos de inúmeros materiais diferentes, né? Mas a resina, ela também tem várias resinas. Tem resina de ABS como filamento, tem resina flexível, tem resina que é biocompatível, que você pode colocar dentro de você, né? Que o seu corpo absorve aquela resina, né? Começa a fazer parte, né, de alguma prótese, alguma coisa nesse sentido. E existem essas resinas que são as mais comuns, né, que são utilizadas em consultórios odontológicos, enfim, essas resinas que são as mais comuns, né? E como que a gente faz a diferença entre uma peça que é feita de resina e uma peça que é feita de filamento? Quando você olha e percebe que existe uma certa ranhura, significa que aquela deposição daquele plástico dos filamentos, ele está, assim, pode até estar próximo do perfeito, mas você olha e você vê que foi uma peça que ela precisou de uma deposição ali. A resina, gente, ela não tem isso. A fabricação da impressão 3D em resina, ela é manufatura aditiva, mas ela não é manufatura aditiva que é por deposição de material, né? Ela é uma manufatura aditiva chamada de SLA, que é a estereolitografia. Você tem uma tela de LCD dentro da sua máquina e um tanque. Esse tanque tem um filme, né, um filme muito importante. Se você comprou uma impressora de resina, por favor, muito cuidado com esse filme. E esse é o filme FEP, que a gente chama. Esse filme é o que mais você vai precisar trocar com o tempo, depois de inúmeras impressões 3D de resina. Então, quanto melhor a qualidade de resina, né? E agora falando de qualidade, eu coloquei aqui de propósito o Dynalabs, que é um dos melhores custo-benefício de filamento bom, que dá para qualquer coisa, é o Dynalabs. Você pode comprar na loja 3D e as resinas também da loja 3D. Dá para fazer quase qualquer coisa com essas resinas. Então, a resina ela não tem essas ranhuras. Essa é a principal diferença. Quando você vê um filme e o filme está lá assim, 1080, 4K, lembra que a gente tinha aquela época de Blu-ray que eram filmes em 4K? Pois é, as impressoras 3D de resina, normalmente, elas fazem a impressão na qualidade 8K, 14K, 16K, tem até 20K de resolução. Ou seja, se você fizer uma super peça de modelagem, por exemplo, de uma pessoa, ou sei lá, um boneco, um atleta que você queira homenagear, essa impressão ela vai ter tanta definição que você vai conseguir ver os poros da pele dessa pessoa. É uma resolução muito maior do que a dos milímetros dos bicos das impressoras de filamento. As impressoras de filamento elas vêm de fábrica com 4 milímetros de filamento. E os 4 milímetros não dá para criar toda essa textura perfeita, textura de cabelo, né? Textura da pele, igual a gente falou, textura de materiais como madeira, metal. Essas emulações são possíveis apenas na estereolitografia, né? Na manufatura aditiva das impressoras 3D de resina. E como que é o processo? Qual que é a diferença, né, do processo? A gente viu, né, nas impressoras 3D de filamento que a gente tem primeiro a impressora e o material. Esse aqui é o material que você vai utilizar na resina, que é a própria resina,
né? É óbvio, mas a gente tem que falar que a gente começa por aí. A partir desses dois materiais, você vai escolher a sua peça. E aí vai ter a mesma coisa. Ou você modela ela, pede alguém para modelar essa peça, ou você baixa, né, ou compra na internet. Existem inúmeros sites maravilhosos onde você pode comprar coisas originais. Fique muito atento aos direitos autorais, porque não se pode vender peças com direito conexo, tá? Direitos autorais estão ligados à ética. E nós temos aqui na Curso 3D, inclusive, cursos de ética, tanto na bioimpressão 3D, como na impressão 3D como um todo, com a nossa querida Aline Rocha. Se você, então, não entende muito bem sobre direito autoral e você quer comprar uma peça para vender, a gente não recomenda nesse momento, né? A gente recomenda que você realmente se respalde legalmente antes de fazer isso, tá bom? Porque isso é muito comum, as pessoas agirem assim na ilegalidade, só que aí o produtor vai ver que você fez o download e você está comercializando uma coisa sendo que não podia, né? Isso vale também para as peças de filamento. As de resina, eu estou colocando aqui no módulo de resina, porque isso tem sido muito comum. E o que a gente quer para os nossos alunos é o melhor. Inclusive, o melhor não é receber processos de direito autoral. Então, no meio do caminho, quando você tem então a sua peça, os materiais, você pede então para a sua impressora imprimir. Só que vai acontecer, gente, a mesma coisa. Não baixe simplesmente uma peça, coloque no seu pendrive e coloque na sua impressora, não, gente. O que a gente precisa fazer? A gente precisa baixar esse modelo, ou ter esse modelo em mãos, e colocar numa fatiadora. Existem duas fatiadoras muito comuns, né? Aliás, vou falar três, né? Existe a Anycubic, né? Existe uma fatiadora da Anycubic, uma fatiadora que é o Lixi, que é uma lixia, né? Esse fatiador também é muito comum, só é pago. E existe o Chitubox, que é a sua versão gratuita, é a mais utilizada hoje em consultórios odontológicos, é mais utilizada em lojas também. A gente tem um super curso, né, de Chitubox com o nosso professor Thiago, ele é muito engraçado, ele é massa demais. E você pode ir lá conferir esse curso completo caso você esteja com uma impressora 3D de resina. Então, essa fatiadora, ela tem alguns parâmetros, tanto na de filamento quanto na de resina, ela tem alguns parâmetros muito importantes, gente. E dentre esses parâmetros, não só o fatiamento, que é reconhecimento de camada, um parâmetro, sim, gente, precisa ter suporte. Samuel, o que é suporte? Suporte é o que vai conectar a sua peça na mesa. Existe o brim, existe a saia, né? Que são outros tipos de suporte, mas o suporte mesmo, que é o que vai deixar sua peça ali elevada, vamos supor que você tem uma peça com um braço esticado. Quando a manufatura aditiva, ela é de baixo para cima, né? No caso da resina também ela só está levantando a bandeja, né? A mesa de impressão, mas ainda é de baixo para cima no computador dela. Então, existe um momento ali da impressão 3D que você precisa de literalmente lutar contra a gravidade para aquela peça ali não se quebrar. Então, o suporte, gente, o estudo dos suportes, ele é fundamental. Lá no nosso YouTube, a gente fala sobre isso e muitos outros temas. Se você quiser se conectar, né, e eu acho que cabe muito falar isso aqui no nosso curso, né, de coração mesmo, se você quiser conectar com outros makers, a gente tem um grupo no Telegram que várias dessas questões estão sendo questionadas lá, porque a tecnologia ela vem evoluindo e a utilização de suportes ela vem mudando. Então, não só em fóruns como a da Bambulab ou fóruns da Creality, da Anycubic, não só em fóruns, procure se conectar com outros makers, mostrar os seus projetos, né, e realmente colocar na mesa assim, gente, olha, eu tenho impressora 3D de resina. Quais são as melhores práticas? O que você viu? O que deu errado? O que deu certo? Deixa eu ver uma peça sua, né? Vai no Instagram, procura saber quais peças que as pessoas estão fazendo na impressão 3D de resina, né? Existe uma palavra muito legal que eu costumo utilizar nas minhas aulas, que é o Zeitgeist, que é o espírito do tempo, né? É um termo alemão
para você identificar o espírito do tempo. Então, o que está acontecendo agora, nesse momento, no espírito do tempo moderno aqui, né? Existem muitas pessoas fazendo action figures, existem muitas pessoas utilizando como peças de reposição, existem muitas pessoas utilizando em clínicas odontológicas, e várias descobertas têm sido feitas, né, nesses 3 ramos que eu estou te falando, né? Então, esse zeitgeist, esse espírito do tempo que a gente está vendo, a gente pode constatar que existe essa grande trend, né? Essa grande inclinação para esses assuntos. Mas existem muitos outros mais assuntos, gente. São inúmeros, inúmeros assuntos. Por isso que eu escolhi trazer a impressão 3D em resina aqui nesse módulo, porque os links que eu julgo, né, como professor, mais educativos dentro da impressão 3D, eu vou deixar aqui reservado para você, né, para você fazer essa leitura, para você ir atrás dessas pesquisas, dessas pessoas, né, desses canais do YouTube que a gente está recomendando. Isso aqui fica como um ponto, um elo de comunicação entre você, os makers que estão aqui também presentes, e claro, eu e a nossa equipe da Cursos 3D. Gostou dessa aula? Não deixe de deixar aqui as 5 estrelas aqui dessa aula, deixar seu feedback, seu comentário, tá bom? A impressão 3D em resina, se eu estiver esquecendo alguma outra coisa, alguma outra dúvida que você queira realmente saber, eu gostaria de saber você comentando aqui embaixo para que eu possa não só sanar essa dúvida, mas também mostrar aqui para a nossa equipe, né, para a gente ver como que a gente melhora esse curso e melhora também a nossa comunicação como um todo, viu? Estamos fazendo tudo isso juntos. Muito obrigado por mais esse módulo aqui conosco. Vamos para o próximo e último módulo do nosso curso. Bora!